live que a gente vai falar sobre o autismo. TEA, né? TEA, transtorno do espectro autista. Exatamente. Porque a Paula não tem só um filho, tem dois. Peraí. Vou chamar o pessoal do Insta aqui. Vai entrando, vai colocando as suas dúvidas. Peraí. Então é o seguinte, gente. Né, já tem... Meu Deus. Vamos lá, Insta. Vamos, né? Iniciar vídeo. Aê! Ué, por que para? Vamos ver. Muito bem. Ele não tá querendo ficar aqui no Instagram, né? Mas vamos ver. A gente vai tentando. Vamos lá no Facebook e aí depois a gente coloca no Instagram. Então, é o seguinte, muita gente pergunta, né? Às vezes a gente vê, como é que era que a médica falou pra você? Não, o médico falou pra você, o médico do SUS? Sim, o médico falou que o que ele tinha, quando ele tinha 2 anos e 7 meses, era mal de criança que era criado com mãe, que ele tinha birras, e que se eu colocasse ele no CIMEI, que é na creche, e ele tivesse contato com outras crianças, pronto, já ia resolver tudo. Entendeu? Simples assim, né? Foi a resposta do SUS pra ela quando ela foi procurar. Mas e aí, Paula? A Paula tem o Anthony, hoje ele tá com 4 anos. E a Angeline com 10 anos. E aí, como que foi que você percebeu? Então, o Anthony, desde bebezinho assim, ele avançava uma etapa, ele aprendia. De repente parecia que ele desaprendia, ele regredia e travava naquilo ali. E ele chorava muito, ele sempre tinha constipação intestinal e eu achava que aquilo era refluxo, porque também voltava. Aos 4 meses, já bebezinho, ele já desmamou do seio, porque ele não tolerava o alimento que eu estava ingerindo. Entendi. E aí, gente, porque assim, olha, a gente vai falar sobre algumas coisas nessa live. Vamos falar sobre tratamento. Vamos falar sobre o cérebro do intestino, né? E você falou intolerância alimentar, intolerância intestinal. Intolerância intestinal. Que é o caso dele. Que a gente estava conversando agora há pouco, né? E só nós estamos em Curitiba, a Paula mora em Curitiba, né? E hoje é meu aniversário! Olha aqui, 41! Olha a cartinha que eles fizeram, gente, que fofa, olha. Olha, o Anthony até fez uma cartinha também. Essa foi a Angeline que escreveu. E assim, quando eu vinha pra cá e elas brincavam, a Angeline tem 10. Sim. E a Laís, a minha filha, vai fazer 10 agora em agosto. A Angeline é de? A Angeline é de março. Então a Angeline é um pouquinho mais velha. E assim, elas começavam a brigar, mas aí elas tinham aquelas... elas ficavam nervosas, né? A Angeline, ela tem, devido ao TA, né? O TEA, né? Ela tem problema de agressividade. E ela tem problema que ela tem que comandar a brincadeira. Então, se não for exatamente de acordo aos toques dela, vai dar briga, vai dar discussão ou vai dar choro. E hoje como é? Que é hipersensibilidade. Hoje ela não tem mais nada disso. Gente, pensa. Uma qualidade de vida muito melhor para criança. Melhor. Mas então vamos lá, toda essa jornada. Tá. Daí quando ele completou 1 ano e 10 meses, daí depois quando ele completou 1 ano, eu não conseguia mais viajar com ele, porque todo lugar que eu ia era choro, era no colo. Só que ele usava o meu colo para eu atender às necessidades dele. Ele não tinha um contato de afeto comigo, desde que nasceu. Eu nunca pude segurar o Anthony no colo deitado, assim como um bebê. Eu nunca pude encostar muito o rosto nele. O máximo que eu podia segurar bastante nele era no pezinho, que daí ele sentia confortável ali, ele deixava. Inclusive, ele batia demais os pezinhos de movimento repetitivo por longos períodos. Que se chama estereotipia. Aos 6 meses, quando ele foi engatinhar, ela se repetiu. Ele fazia movimento para frente, para frente e para trás e não engatinhava. E aí ele demorou 1 mês com estereotipia para daí engatinhar. Mesma coisa foi para andar. A gente via que aos 10 meses ele tinha capacidade tranquila para andar, mas ele não saía da zona de conforto dele. Ele até dava um passo, mas você percebia que alguma coisa travava. E a fala simplesmente não existia. Não falava. Por exemplo, quando ele falava pá, 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 a gente imaginava que ele estava falando papai, mas não é. Ele estava
tava formando uma ecolalia já. Né? Ecolalia é quando fica repetindo as palavras sem fundamento. Por exemplo, assim, eu sou bonita. Daí ele vai ficar falando, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita. Mas não tem um fundamento naquilo. Entendi. Daí quando ele completou 1 ano e 10 meses, eu li alguma coisa sobre o autismo. E daí eu meio que comentei com o Abner, mas ele não aceitou na época. Ele falou assim, não, Paula, com 3 anos tudo se resolve, com 3 anos ele fala, com 3 anos as birras passam, com 3 anos ele vai dormir. E tá Porque bom. ele também não dormia. Não dormia, ele tinha distúrbio do sono. Então daí o que aconteceu? Quando ele completou 2 anos e 7 meses, eu sigo o Instagram da Aline, do Dia a Dia de Mamãe. E eu sigo muito a Laurinha desde os 7 meses também. E eu via muita coisa da Laurinha no Anthony, e eu brincava. Não, mas se a Laurinha tá tudo ok, o Anthony tá tudo ok. Sei que tem as diferenças, que o da Laurinha sempre foi um autismo mais leve e o do Anthony já estava se encaminhando pro moderado, mas eu ficava nessa comparação. Então o dia que a Aline... Foi no dia 4 de fevereiro de 2017. A Aline... Gente, olha, 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. A Aline escreveu o relato da Laurinha, em 4 partes, em 4 fotos. E no final ela falou, minha doce Laurinha é autista. Ai, meu chão se perdeu dos pés, né? Eu chorei bastante. E assim, a gente serve a Deus desde toda a vida. Então eu falei assim, não, eu vou buscar de Deus uma resposta antes de ir no médico pra eu ir mais confiante, pra eu ver se é isso mesmo, porque é Deus que cria os nossos filhos, né? E fui na igreja buscar a palavra e o Senhor confirmou. O Senhor falou assim, olha, entrou uma pessoa aqui com problema tal, com enfermidade, mas o Senhor manda te dizer, eu vou criar os caminhos na sua vida. Essa semana ainda eu crio os caminhos. E daí quando eu fui na segunda-feira no posto, no SUS, eu recebi essa notícia do clínico geral, falando que ele era somente birra e que tudo ia passar. Só que eu já sabia que quem fechava o diagnóstico era o neuro, então eu já me encaminhei pro neuro, e o neuro bateu o olho e falou, não, vamos fazer uma tomografia que se não der nada ele tá dentro do transtorno. E daí só que eu já tava confiante por causa da palavra, por causa que Deus falou que ia criar aqueles caminhos. Então eu pulei um processo que toda mãe que tem um filho autista passa, gente, que é o primeiro, você vai querer negar, é normal, porque você sonhou, você idealizou, entendeu? Então você vai ter esse problema de aceitação. Depois você vai ter que ter um problema de luto, porque você vai enterrar aquele filho que você idealizou. Certo. E você vai ter que aceitar o filho que você tem. E outra coisa, na verdade, o autismo é só um nome. O problema já existe. Verdade. Entendeu? Daí ali você vai começar a achar as ferramentas, se concentrar, respeita teu corpo, respeita o teu tempo, né? Mas não deixe de ir atrás e de aceitar. Depois que você aceitou, daí é só arregaçar as mangas. Então, aquela semana eu li a respeito que crianças que têm constipação intestinal dentro do TEA, o leite é terrível, então eu já tirei o leite de vaca dele, sozinha. E daí eu li sobre o método SEASE, que é a desintoxicação do intestino de remédios e de vacinas. E achei a doutora Márcia. E já fui direto com ela, já marquei, na outra semana eu já fui com ela. Essa doutora Márcia, ela é de uma cidade aqui do Paraná, né? Sim, ela é de Rebouças, perto de Irati, aqui do Paraná, mas ela atende agora aqui em Curitiba também. Ah, que legal. Ela tá atendendo aqui em Curitiba. Daí eu contato com a Silvana agenda certinho. E ela tem outros profissionais que também fazem... O método SEASE. Existem outros profissionais, sim. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Em São Paulo tem? Em São Paulo até hoje não. Já pensou, gente? Não, ainda não. Não que a gente tenha o conhecimento. Ela né? é pediatra. Ela é pediatra, ela é biomédica e ela é homeopata especializada em autismo. Entendi. A homeopatia dela é homeopatia normal, mas também na especialização do autismo, já devido a essa questão da desintoxicação, né? Então, o que acontecia? Ela começou a atender ele, ela fez um exame de sangue devido à biomedicina, ela fez um exame de sangue, que foi para os Estados Unidos, num laboratório de confiança dela, que veio com a resposta com todos os alimentos que ele tinha ou não tinha intolerância. O leite foi o que deu mais forte de vaca. Certo. E aí você já não estava dando? Já não estava dando. Em 4 dias que eu não dei o leite de vaca, ele já voltou ao contato visual. Olha isso, gente. Como é importante a questão da alimentação
com reflexo, com eu comento aqui muitas vezes, e eu falo assim, gente, acho que o pessoal acha que eu sou chata. Mas não é. Depressão, muitos problemas, né? Ó, a Cláudia estava assistindo a gente, a Cláudia está se formando em psicologia, o esposo dela é médico. A Kelly tá aqui também com a gente. A Kelly tem um filhinho autista. A Ledina tá lá do Acre assistindo. Então, assim, e às vezes a gente fala, gente, tem certos alimentos, e aí eu até perguntei, Paula, se você fosse falar assim, 5 alimentos que são assim, a gente come todos os dias, não é que a gente come de vez em quando, a gente come todo dia, e que são prejudiciais pro intestino, né? Dá uma intolerância, né? E isso tem problema, gente, na nossa... acontece? O problema digestivo não é o maior problema. O digestivo vai dar azia, vai dar gases, vai dar aquele abdômen distendido, tudo bem, isso aí é de menos. Mas tem os obscuros. Tem a asma, tem a bronquite, tem a constipação intestinal, tem a tireoide, tem a diabetes, tem a depressão. Tudo isso é um reflexo do nosso intestino. Porque o nosso intestino, quando ele não está quando ele está intoxicado com esses alimentos, porque o que acontece? O trigo, ele foi geneticamente modificado. O nosso leite, ele é geneticamente modificado. Então, esses outros fatores que foram incluídos neles, geram-se as bactérias do intestino. Entendi. E daí o corpo, ele não dá conta de processar, porque ele é bastante. E daí o que acontece? Isso daí vai refletir nos outros órgãos até chegar no cérebro e dar o transtorno do espectro autista. Gente, agora uma coisa que eu já percebi com os meus 2 filhos. Bronquite. Ela não existe vários graus de bronquite? Sim. Mesma coisa o autismo. Tá vendo? É isso aí. Então, assim, você vai... É claro que tem crianças que, depende do grau, vai ficar mais severo, dependendo disso, o intestino já está mais intoxicado. Pode ser que não zere o autismo só com esse tratamento? Pode ser, sim. Mas o quanto antes a intervenção e o quanto antes você começar, você vai conseguir zerar. E assim, o que é muito legal ela apontar, e assim, lá ela tem uma página no Instagram que ela vai colocando cada avanço do Anthony, cada avanço dos tratamentos da Angeline, ela vai colocando. E aí, gente, é muito incrível, porque a gente, né, uma vez por ano, mais ou menos, a gente vem aqui em Curitiba e a gente vê, eu acho que assim, o principal que marcou muito pra mim foi aquela vez que a gente passou o dia no Parque... Jardim Botânico. E ele veio pra cá e ele brincou com o Lucas, né? Com o meu Lucas. E aí, assim, ela falou assim, Leila, você não tem noção, ele nunca brincou. Eu falei, como assim, né? Ele nunca tinha interagido com ninguém, assim. Ele era bem difícil. Eu era o único porto seguro dele. Nem com o pai, nem com a irmã. Então, eu fiquei muito aliviada aquele dia. Eu descansei bastante. Tudo. Mas eu achava, assim, na minha esperança que aquilo ia passar. Então, eu encarei o nome autismo como o nome do problema e encarei o tratamento, a dieta, todas as dificuldades. É claro que não sozinha, com a força de Deus que me ajudou, muita oração, muita comunhão com Deus para ajudar, eu encarei como a solução. Porque daí o neurologista, devido às hipersensibilidades e os problemas, as crises que ele tinha, que era mais de meia hora de choro constante, ele me passou um medicamento. Eu falei, meu Deus, eu vou começar a dar isso aqui pra ele, vai ser pro resto da vida. E medicamento pra controlar o humor, assim. O humor, pra controlar a crise em si. E daí o que acontece? Daí, claro, existem outras terapias, gente. Existe a ABA, que é excelente. É tudo terapia comportamental. Fono, TO, é tudo terapia comportamental. É errado? Não é errado. Só que ela vai moldar o comportamento, porque o cérebro do autista não tem deficiência. O cérebro tá ali, perfeito, e tudo. É a bactéria que tá... como se diz, confundindo ele para ele ter outro comportamento, para ele não absorver. E não é que vai, que nem você falou, não é que zera, mas a melhora no cognitiva e na qualidade de vida aumenta demais. É demais, gente. Acaba ele ficando 100% funcional e um dia eu vou depender dele. É isso. E assim, ele veio, aí esse ano soltou fala, como que foi? Sim, daí o que acontece? Aí depois de um ano, que daí entra a terapia do REAC também. Daí trata-se, o que é o tratamento do outro? Ele tá tratando o intestino, cortando os alimentos que dá as bactérias, desintoxicando ele e potencializando o lactobacillus que foi perdido. Pro cérebro, as vitaminas que é em grande potência, que muitos falam que é mitos, não é mito, tá
bom? Vacina também não é que a vacina é o veneno, gente, é que o intestino já é intolerante, né? Então não tem como. E não tem como você também prever. Hoje em dia... Já pensei, não vou mais dar vacina no meu filho porque é intolerante. Inclusive a homeopatia, ela avançou e existem homeopatias que você toma que você vai saber se aquilo vai fazer mal ou não pro teu filho. Daí você fica mais confiante nessa questão. Daí isso aí é lá com a doutora Márcia também. Daí o que acontece? Então, assim, Ai, me perdi. Não, é só falando que, assim, o fato o avanço, Sim, né, dele. Isso, daí o que a terapia REAC faz? Ela é o seguinte, ela é um aparelho, ela é uma técnica italiana, ela é um aparelho que a doutora vem, aciona na orelha ali em 7 pontos e aciona uma luz. Essa luz, ela vai pro corpo da pessoa como uma onda do Wi-Fi, né? E ali ela vai... E as células que estão trabalhando errado, ela vai receber essa vibração gradativa e vai se ajustando. Por isso que é terapia, tem que ir fazendo, né? No caso das crianças, como tem um autismo leve agora, é uma vez por ano. Daí ela avalia se tem crianças que, dependendo, vai a cada 3 meses, né? Então, depois que ele fez o primeiro REAC, claro, teve as reações ruins também, porque cada coisa que faz tem uma reação ruim. Tem febre, tem diarreia, porque tá mexendo com esse intestino. Põe pra fora os sintomas do autismo, acentua os sintomas dele, pra depois que for limpando, daí depois quiser, ele evolui. Olha daí só. Ele evolui, daí ele consegue. Aí no início desse ano ele soltou a fala. Soltou a fala, tá na escola normal. Tá na escola, período integral. Quando saiu agora a tutora dele, ele não precisa mais, ele acompanha tudo sozinho. Inclusive, esses dias atrás perguntaram na salinha dele, quem vai coordenar a brincadeira de água? Ele, eu! O autista tem muita dificuldade de entender que ele é ele. Ele tem dificuldade de entender que você é você, ele não consegue fazer essa associação, então ele consegue. E a fala dele não existe mais ecolalia, é tudo funcional. Ele sabe falar o que ele quer, ele ainda não fala todas as palavras. Ele tá num processo. Eu teria que fazer a fono agora? Teria. Só que tem a questão financeira, então assim, a gente ajusta, né? Então, como eu ainda tô no tempo, eu vou concluir essa parte com a doutora e depois a gente tem até os 7 anos pra concluir essa fala dele. E a Angeline, como que foi? Daí a Angeline, no meio do ano passado, do REAC do Anthony lá na clínica, eu questionando com a doutora minha preocupação com ela, porque eu já tinha levado ela em vários psicólogos, em vários profissionais, e eu não conseguia ajustar os comportamentos dela. Ela, sabe aquela coisa assim, mas você já fez isso? Já. Você já fez aquilo? Já. Ela não conseguia se ajustar nas rotinas diárias de casa. A casa enchia, ela dava birra nela como se fosse um bebê, gente. Não era birra, assim, parecia uma cisma, né? Uma cisma, a casa enchia, ela não gostava. Ela ficava com a cara feia, tadinha. E a Paula toda querida lá, daí como ela fala, ela fala, entendeu? Daí é onde que bateu ali, porque ela é menina e ela fala. Ela olha no olho. Só que assim, você pergunta uma história pra ela, você perguntava, ela não conseguia concluir aquela história e tal, ela se perdia. Daí a doutora atendeu ela, fez a consulta, no final daí foi um choque. Ela também tá no transtorno de espectro autista, ela é tipo uma Asperger, é uma sombra do autismo, só que dela teria as comorbidades, que é o comportamento opositor e o déficit de atenção. E daí agora com o tratamento, com 1 ano também de tratamento, ela já tá zerando tudo isso. E aí como que ficou a questão da alimentação na sua família? Então, na nossa família, eu e os 2 filhos, a gente faz a dieta, a fio. Porque eu também descobri que eu sou intolerante, né, depois de tudo isso, né, eu tinha uma TPM acentuadíssima. Gente, eu tive TPM de ter labirintite 1 mês. Já pensou? 1 mês inteirinho, labirintite. Fiz os exames na Hipo, aqui em Curitiba, e os exames acusavam que não era labirintite, era algum fator externo que acentuava o labirinto, olha saber. E era justamente a TPM. Daí, depois que eu comecei com a dieta, com a graça e misericórdia de Deus. Ai, gente, Deus é muito bom na nossa vida. Porque... Gente, não é fácil, porque assim, esses dias eles fizeram aniversário, quem fez? O Anthony? O Anthony. Foi em março, né? Foi em março, foi a Angeline. Então. E aí ela fez, por exemplo, brigadeiro de inhame. Não, o do Anthony foi agora, em junho. Isso. Eu decidi de junho. Então, assim, tudo, né? Não é fácil. Mas você não deixa de viver. O que eu acho lindo é que, assim, a gente tem a dificuldade na vida, mas a gente não se rende à dificuldade. Sim. Entendeu? Tem sempre como procurar isso. Como é o nome do tratamento? Onde tem? A Valéria tá perguntando.
Então, o nome do tratamento que ele faz é o método SEASE, né, que é o da desintoxicação, a biomedicina, que faz a parte da intolerância alimentar, junto da nutricionista, que é a Adriana Siqueira, daqui de Curitiba, que ajuda a gente nos cardápios e tudo, e nas questões dos lactobacilos, enfim. E daí tem a terapia do REAC, né? E essa terapia do REAC é com a doutora Márcia Cristina Martins Marins. Ela é da cidade de Rebouças e atende aqui em Curitiba também. Ela atende por Skype, né? E depois a gente pode fazer um post. Aliás, já tem um dia, mas eu passo o contato pra Leila, ela faz um post com contato. Sim. Né? E assim hoje, como que eles estão? Como que é? Então, ainda nós temos um chão a prosseguir ainda, né? O Anthony, eu quero, assim, a doutora falou pra mim que ele vai zerar. Ele vai ficar uma criança neurotípica. Neurotípica é aquela que é atípica, né? Que a gente não usa o termo normal, né? E eu tô confiante, crendo em Deus, que ele vai dar essa vitória pra gente. Então, assim, quando você... Tem dia que eu tô desanimada, tem dia que eu não quero fazer nada, eu me respeito, entendeu? Eu deixo minha casa um pouco de lado, deito e descanso. Eu deixo as coisas prontas e faço isso mesmo. E se tem poeira, se tem louça na pia, que fique. Entendeu? Porque a gente também tem que estar com a saúde em dia pra ajudar eles. Então, assim, ninguém tá bem 100% todos os dias. Exatamente. Eu admiro a Leila. Ela tá direto ali nos stories, ali, toda hora, né? Mas eu tava falando pra ela, eu falei assim, gente, comida saudável também engorda. Porque se você come muito e tal, a quantidade. Né? Mas o que eu acho incrível, assim, é a gente acreditar, né? Quando vem uma pessoa e fala assim, gente, olha, é intolerância. Não, como é que você chamava essas pessoas? Fresca. Ela tá pagando. Gente, porque assim, eu tive uma vida sempre muito simples, então eu sempre comi de tudo, até pedra. E ó, essa questão da viagem, né? A sogra dela mora em Gramado, Rio Grande do Sul. A mãe mora em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Uma parte da família mora em São Paulo. Outra, bom, lá na Mariana você nunca foi, né? Nunca fui em Goiás. Não, já fui uma vez, mas o Antônio ainda não era nascido. Tá, em Goiás, vocês entenderam? Sim, Viagem faz parte da rotina dele. E eu não tinha como, eu fiquei mais de 2 anos sem viajar. Então, quando foi final do ano passado que eu pude viajar, gente. E quando eu fui dormir no hotel a primeira vez e colocaram um berço pra ele, e ele deitou no berço e falou, aqui é eu, e pronto, não quis nem saber de mim. Ai, que alegria! Aí, quando eu fui no cinema a primeira vez, e tinha um filminho dos Smurfs e ele me deixou ficar quieta aquelas 2 horas ali, eu até chorei, graças a Deus, meu Senhor, te agradeço por esse descanso. Porque não é fácil, gente, os dois ainda cansa. E quando tá fazendo os detox, que acentua o autismo dos dois ao mesmo tempo, ai menina, não tem manual de instrução que te indica como fazer. Você vai se achando. Gente, se vocês tiverem mais tiver alguma pergunta, a Cláudia Leite, a Cláudia também, né, Cláudia? A Cláudia também tem uma menina com uma síndrome, a Cláudia de Guarulhos, mas hoje ela tá com uns 18 anos, acho que já, a menina da Cláudia. E é isso, gente, né? Que mais? Mas lá a doutora também trata a criança com síndrome de Down, que fala funcionalmente normal, você compreende todas as palavras. Olha isso. E é difícil você com síndrome de Down falar conversando, né? E tudo com relação ao intestino. Intestino e ao REAC e tudo isso, gente. Porque eu conheço, assim, também crianças com síndrome de Down também, que tem o transtorno do espectro autista. Porque uma coisa meio que puxa a outra, né? Entendi. Não, e também se há uma intolerância intestinal, lógico que vai aparecer, né? E, gente, a gente acaba que a criança tá fazendo uma birra, né? Que nem os médicos falam. A gente vai tentando, né? A gente vai dar um doce, gente, dar uma bolacha recheada. Ela vai durar no máximo 10 minutos. Vocês podem contar no relógio. Ela vai durar e assim, porque você disse não pra uma coisa. Agora o autista, por causa de um barulho de um liquidificador, ele chora por mais de 1 hora. Entenderam? Entendeu? E então, é um assim, choro desesperador. 15 anos a Larissa tem, a Larissa da Cláudia. Então, e é bem isso. A Kelly também estava assistindo a gente, ela tem um menino e ela fala bem isso. Quando começa a chorar por algum motivo... Porque é a hipersensibilidade. Quem acentua essa bendita dessa hipersensibilidade é o intestino. Olha isso. Entendeu? É ele, porque daí quando você faz o exame, você descobre... Porque no Anthony não deu só o trigo e o leite, não. Deu a ervilha, deu avelã. Olha isso. Então tem que fazer bem certinho o acompanhamento. Mas eu só vou cortar o glúten e a lactose. É claro, você pode fazer isso e vai melhorar no comportamento, sim. Só que daí
as bactérias lá do intestino que estavam se alimentando desses alimentos, ela vai alvoroçar, vai achar ruim. Então tem que entrar com antifúngico. E tem que ser acompanhado, porque tem que ser na dosagem certa, tem que ser feito para aquela criança, entendeu? Tudo certinho. E aí hoje, como que tá assim de comportamento? Comportamento, então, do cognitivo, é incrível o cognitivo, ele fala tudo o que ele quer e tal. E o comportamento, ele agora tá apresentando um pouco do opositor, que é a comodidade. E ele ainda assim tem problema com sensorial. Então a comida, se colocar muito pedaço ou muito líquido, ele vai falar que tá sujo ainda e tal. Mas ele já se alimenta, né? Se eu esconder tudo lá, bonitinho, pôr uma farinha por cima branca, ele se alimenta, né? E outra coisa que eu fiquei muito feliz, que ele comeu brigadeiro de inhame, né? Porque ele não comia brigadeiro. Mas ele não comia porque ele não gostava ou porque você não dava por reação? Ele não comia por causa do aspecto mesmo. Gente, mas aí os outros me perguntam, mas e se você for num aniversário, ele não vai ficar com vontade de comer as outras coisas? Pensa numa coisa que você comeu e te fez um mal lascado a vida inteira. Aí você vai querer comer de novo? Se eu falar pra ele, filho, dói a barriga, pronto. Ele acredita. Mesma coisa, Angeline. E eu... Porque eles tinham muita dor de barriga. Muita dor, porque doía, gente. Gente, olha isso. E eles não sabem verbalizar isso. Inclusive, teve alguns detox que acentuou e a Angeline teve enjoos. E o Anthony não sabia falar isso. E ela me falou, mãe, isso dá enjoo, dá ânsia. Então, pense. Pensa, porque tá fazendo a limpeza do intestino. De uma coisa que fazia mal. Aí, o que acontece? E hoje, que eu já me desintoxiquei, vai 6 meses para desintoxicar do glúten. Nossa. Vai 6 meses. Não, porque pensa, uma vida a gente comendo glúten, isso, né? Daí quando eu desintoxiquei também. Hoje, se vir com uma pizza assim que tem glúten, eu vou achar bonito o cheiro. Se você pôr na boca, não vai. Aí você come o recheio, nem por exemplo, nada. nem nada. Não vai. Simplesmente. Esses dias atrás eu tomei uma enzima de lactose e uma outra de glúten, que eu sou adulta, eu já posso. E foi comer um bolo de abacaxi nesse de aniversário. Gente, não vai, o paladar não vai mais. Tá vendo? É assim. Vamos se educando, né? E ela não é louca, não, gente. Ela tá certa, essa mulher aqui, meu Deus do céu. Gente, porque assim, a gente come glúten em casa e tal, mas assim, não somos celíacos e tal. Mas a gente sempre fala assim, gente, vai buscar informação. A Cláudia tava aqui falando assim, gente, informação é tudo mesmo. Porque sempre vai ter uma alternativa, né? Então assim, porque eu acho algumas lições, né? Primeiro, você tá com problema? Vai resolver, se esconder, não vai adiantar nada. Ai, gente, e vocês que estão aí em São Paulo, essa semana uma mãe veio conversar comigo pelo direct do Instagram e ela falou que já fez o método Ceasa Casa com essa médica lá do Rio, só que ela não teve suporte. É uma coisa importante, a doutora Márcia, às vezes ela demora a responder, mas ela dá todo o suporte 100% pelo WhatsApp. Tá vendo? A gente precisa trazer a doutora Márcia aqui, né? Gente, entra no site lá também dela, www.bosqueoriri.com.br. Bosque Auriri. Bosque Oriri. Eu vou colocar na descrição do vídeo ali também. Ela tem vídeos que ela explica do REAC, tem vídeos que ela tem nós temos ela tem canal no YouTube? Não tem. Ela só tem os vídeos dela. Os vídeos dela, né? Aí nós temos o B, que o B, qual é a história do B, da Ângela? Ele tava como o Anthony, um autismo mais leve, tudo já tava quase zerando. Só que a Ângela daí pegou e não prosseguiu e voltou à alimentação normal dele. Certo. E aí deu uma crise de ansiedade, ele foi lá pro grau severo do autismo. Ele retomou, assim, voltou tudo. Voltou tudo. Gente, mais um pouco. Pelo amor de Deus, para de dar glúten agora. Daí o que acontece? Mas vai ficar pro resto da vida sem comer glúten? Não. Depois dos 17 anos, que já passou todos os picos de desenvolvimento mais acentuados, aí daí essa pessoa vai poder retornar a comer, não como nós, né? Entendi. Vai poder ter uma alimentação, por exemplo, igual da Leila. Igual a da Leila, que é integral, por exemplo. Isso, que é uma coisa mais natural. Eu não como farinha branca, gente. Não é que eu não como, né? Vocês viram aqui no stories lá no Instagram. Eu tô aqui na casa da minha amiga em Curitiba, ela fez um bolo de mexerica, que delícia. E ela usou farinha branca. Não vou falar assim pra ela, não, usa farinha branca. Que no caso dela, ela não tem essa intolerância tão acentuada. A Aline entrou, Aline. Larissa, um beijo pra
pra você. A Cláudia falou que ela ouviu a gente falar dela, da Larissa. Um beijo, linda. Um beijo pra você, Gente linda. do céu. E- Então, daí no caso deles, gente, daí tem questão assim, quem tá de dieta, só por questão digestiva ali e tal, claro, você pode de vez em quando esporadicamente comer o glúten. Certo. No caso de tratamento de depressão, tratamento de tireoide, tratamento de autismo, não. Não E, pode ó, nem experimentar. E ela falou sobre a depressão. Eu já, 2 casos de 2 moças da igreja, a gente conheceu. Uma tava com uma depressão muito forte e ela foi numa nutricionista, acho que a doutora Denise, lá em São Paulo, que também fez toda uma mudança alimentar. E foi tão engraçado porque essa última, a Gabi, a mãe dela falou, gente, não vai mais poder ir no Habib's. Eu falei, mas você sabe o sabor, não sabe? Né? Você sabe o sabor, então não vai... Come batata frita. Ó, outra coisa que ela Toma falou... suco. Peraí, ela fiquei assim... Como é que é? Você não pode... Então, o óleo do óleo. questão de óleo. É. Óleo de vegetal, então, neste caso, a gente acaba entrando nas informações e vivendo dela, né? E você vê a diferença. O óleo de vegetal, ele não aguenta temperatura, gente. Então, assim, a gente vai cozinhar, tem que ser a banha de porco. Banha de porco. Até Pura. comprei essa semana, E pra gente. fritar, principalmente. Não vou fritar não, porque engorda. Então, aí é uma questão assim, vamos dizer, não vai comer fritura todo dia, Sim, né? sim. Vamos dizer, tu 6 meses sem comer uma mandioquinha frita, uma batatinha frita, aí vai lá, usa banha de porco, que ela não, que daí que acontece, o corpo vai dissolver tudo, não vai absorver aquela... Não vai ficar no intestino, entendeu? Vai tudo gente? embora. Vai Então- tudo embora. Ai, mas mesmo fazendo a dieta, minha barriga tá distendida, eu tô com muita queda de cabelo, meu cabelo Olha. tá caindo de tufos, parece que eu tô fazendo até quimioterapia, né? Entendeu? Brincadeira. Fungos. Fungos causados justamente por causa disso, porque daí Olha você tá isso. deixando de alimentar eles e eles estão alvoroçados. Olha. Entendeu? Inclusive, eu tive um problema com os fungos esse ano. Fiz a desverminação que a doutora me orientou e eu emagreci 4 quilos. Nossa, né? É fungos que eu tenho. Acabei de descobrir. 4 quilos e era tudo aquilo inchaço, né? inchaço, bem Aquele isso, abdômen distendido, tudo, né? Então é isso aí. Gente, então assim, olha, eu vou deixar na descrição o Instagram da Paula. Sim. Segue ela lá, porque ela vai acompanhando, vocês vão ver, vocês vão acompanhando toda a evolução do Anthony, o tratamento que ela faz. Eu vou deixar aqui também a descrição, o local de onde a doutora Márcia atende, o site, mas assim, olha, procura informação. Então, assim, a Claudinha tá ali, perto de Presidente Prudente que ela mora, esqueci o nome da cidade, a Claudinha. Então, assim, olha... Deus abençoe, amém. Amém. É só Deus pra dar força, gente, e Não é abrir a brincadeira, nossa mente. gente. Porque daí, assim, uma coisa que eu não falei, do Anthony foi tudo muito tranquilo, mas a minha reação com a Angeline foi diferente, gente. Eu não conseguia dividir ela, o que era o transtorno, o que não era. Porque já era maiorzinha. Já era maior, eu tive culpa, porque eu fui muitas vezes muito ruim pra ela, muito rígida, sem o cérebro dela absorver. Então teve a carga de culpa. Então aquilo caiu feito uma pancada. Então eu fiquei muito tempo mal, uns 30 dias mal mesmo. Daí depois que eu fui buscando do Senhor e o Senhor foi me fortificando de novo, eu fui começando a entender ela e tudo, e agora a gente tá se ajustando. E ela tá um doce, gente. Meu Deus, ela chegou com a cartinha. Olha que linda. Parabéns pra ti. E foi assim, enquanto eu tava lá preparando as coisas pra vir pra cá. E outra coisa, a Paula tá fazendo agora, tá fazendo pão, né? Sim, eu faço os pãezinhos pra vender, porque chegou num ponto, né, que daí a gente vê no mercado aqueles pão duro, seco, não. Aí eu tô vendendo, né, pra ajudar quem tá nessa busca. Porque assim, às vezes a gente fala assim, mas o que a gente... Regente Feijó, a Claudinha, ó, Regente Feijó. A Cláudia de Guarulhos. Então assim, ó, de procurar, não encontrava. Por exemplo, você não encontra brigadeiro de inhame, né, pra comprar. Isso. Você não encontra, então ela tá fazendo pão. Eu faço pra O pessoal de ajudar. Curitiba, ó, pode entrar no Instagram dela, sai de sexta, né? Oi? De sexta que sai pão? Não, eu faço toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Daí manda mensagem antes, né? E a gente vai se programando e vai entrando no encaixe ali. E aí, e eles curtem você vender pão? Eles gostam, a Angeline já coloca toquinho. E outra também tem uma questão. A minha cozinha é 100% não tem glúten, gente. Não tem nem traço, não tem contaminação. Olha só. Porque pra quem é intolerante alimentar, igual no caso deles, não teria tanto problema, né? Mas pra quem é celíaco, teria muito problema. Sim,
sim. Porque o celíaco já é uma outra doença, Sim, né? sim. Então eu posso, nesse caso, atender ambos, né? Tá vendo? Entendeu? Então tá bom. Aí quando tu pergunta, você faz pão integral? Eu faço só com a farinha de arroz integral, Eu uso também. O pessoal de São Paulo, semana passada eu postei um stories que eu fui na zona cerealista. Quando você foi em São Paulo, te levar lá. Gente, farinha de amêndoa, farinha de carne. Nossa, eu tava lá e lembrando de você. Porque... Gente, e em Curitiba, ali no sítio cercado, na rua São José dos Pinhais, ali no sítio cercado mesmo, perto do terminal, tem a Casa dos Cereais Sítio Cercado. Gente, aquele lugar também é um paraíso. Tem bastante coisa. E o preço, tá? Porque assim, varia. Por exemplo, todos esses pães precisam de a goma xantana, né? Porque essas farinhas não tem a liga. Essa goma xantana, eu já achei ela por 5 e pouco a 100 gramas, 6 e pouco a 100 gramas. Eles vendem a R$3,50. Nossa, eu até vou ver. Então é bem diferente, assim, os valores. E tem muito produtos, assim, e eles vendem muitos produtos já vem fechado. Porque, assim, eu tenho um pouco de receio da questão da balança, porque ele pesa as coisas com glúten também, entendeu? Então, essas coisas a granel pra gente já não dá muito certo. A gente tem que comprar um pacote fechado. Entendi. Né? Entendi. Paula, Deus abençoe. Gente, eu tô muito feliz. Eu tava morrendo de medo. Gente, dá uma avaliação aí, porque eu não sei falar. Ela sabe falar, gente. Ai, que coisa. Vergonha, ela falou, Leila, eu vou morrer de vergonha. Eu falei, vai não, gente, porque eu tô nessa vida com eles há esse tempo todo, eu tô meia, né, eu sempre fui de trabalhar fora, e eu tô há 1 ano e meio me dedicando a esse tratamento, então eu fiquei um pouco já... Gente, ela já deu treinamento, mas assim, eu sempre falo, gente, a Ana Paula é muito guerreira, né? Deus que dá força, assim. Mas assim, mesmo às vezes Deus tá ali com a força pra te dar e você... Sim, tem isso também, né? Porque assim, tem uma coisa, o Senhor opera milagres, mas Ele não faz mágica, gente. Se a pedra tá ali e você consegue empurrar, Ele não vai mandar um anjo pra empurrar por você. E tem isso também. E Deus tem os médicos anjos, tem as coaches anjos, tem os anjos deles agregados aqui na Terra pra nos ajudar, né? Porque muitas vezes sozinha, igual por exemplo, eu tinha dúvida num comportamento meu que eu não conseguia evoluir. Eu tive que ver a minha mãe efetuando aquele comportamento para eu aprender. A gente precisa de um contato visual às vezes para conseguir. E não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Não entendeu, gente? Não é. Ó, orgulho dessa minha guerreira. Gente do céu, essa minha irmã. Ó, foi ótima mesmo. Então, ó, compartilha, tá, essa live, porque assim, ó, ela vai ficar gravada aqui no Facebook. Então, assim, compartilha, porque, gente, é muito importante essa informação. Eu não vi a hora, o pessoal da lista não via a hora de... Falando assim, quando que é a live do autismo? Quando que é a live do autismo? E questão da Angelina, todo mundo fala, mas parece que ela não tem nada, ela é tão normal. Gente, não ouve, entendeu? Se você... Verdade. Sabe se você tá sentindo, né? Aquele sexto sentido de mãe, né? Até porque, assim, tá bom, mas você tem hoje em dia recurso, você tem médicos pra te ajudar. Você vai deixar uma criança crescer cheia de toque, cheia de neuro, de não me toque, não me rene, numa sociedade que pra você viver, pra você trabalhar, um depende do outro? Não dá, gente. Você tem que ter essa independência. Tá bom? Obrigada. Um beijo, obrigada por estar aqui. Deus abençoe por ter ficado aqui. Compartilha, tá? Compartilha porque é muito importante. Um beijo. Gente. Olha, tchau. pode colocar pergunta aqui, mesmo depois daqui, daí eu passo pra Ana Paula, tá bom? Ela comenta. Obrigada. Obrigada, que a gente vai comer agora.